Thomas Schmidt, aqui é o autor, tá? Esse aqui é o trabalho do Schmidt. O trabalho dele chama-se Marcha Triunfal de Jesus até a Crucificação, o caminho sagrado como procissão romana. Então, o Schmidt, o próprio Schmidt, o autor do artigo, diz assim, ó, o Evangelho de Marcos provavelmente foi escrito para cristãos gentios que viviam em Roma. O Evangelho de Marcos provavelmente foi escrito para cristãos gentios que viviam em Roma, não para cristãos judeus. Essa audiência poderia ter entendido as várias alusões à Bíblia hebraica trabalhadas na narrativa de Marcos. Por outro lado, os contemporâneos de Marco podem muito bem ter compreendido um padrão de significado que não foi reconhecido pelos comentaristas modernos da Bíblia. No Evangelho de Marcos, a procissão da crucificação é uma espécie de marcha triunfal romana, com a via dolorosa de Jerusalém substituindo a Sacra Via de Roma, ou a Via Sacra. Dessa forma, Marcos apresenta a derrota e a morte de Jesus, o momento de seu maior sofrimento e humilhação, como um triunfo literal e figurado. Olha que loucura. Aqui, pessoal, um especialista em cristianismo, Craig Evans, tá? Craig Evans. Esse aqui é um artigo dele, Mark's Incipit and the Pre-End Calendar Inscription. Esse aqui é de 2000, esse artigo dele, página 73. Olha o que diz aqui o Craig. Em Marcos, a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, Marcos 11, 1, 11, pode ter impressionado os habitantes do mundo romano como o prelúdio de uma espécie de triunfo. Mas foi só isso. Jesus não recebe honras nem aclamações. A sua afirmação de uma relação estreita com a divindade leva a gritos de blasfêmia e a sua condenação à morte. Jesus finalmente recebe um triunfo, mas é um falso triunfo, nas mãos dos soldados romanos, que o vestem com um manto roxo, dão-lhe um cetro e uma coroa de espinhos, em vez de uma coroa de louros. Prestem atenção nesse detalhe aqui, meu corego. O que ele está dizendo aqui para nós? Que é colocado em Jesus aqui, os soldados romanos vestem Jesus com um manto roxo ou púrpura, colocam um cetro na mão dele e uma coroa de espinhos, em vez do que uma coroa de louros. E depois eles saúdam, salve rei dos judeus. E olha o que o Craig diz aqui, ó. Essa saudação imita a conhecida saudação estendida ao imperador romano, Ave César. Olha que maluco, pessoal. Então, veja, o Craig aqui, na verdade, ele está se baseando no trabalho do Schmidt também. Então, veja, o Schmidt escreveu esse trabalho magnífico, esse artigo, e ele mostra a crucificação de Jesus, do começo ao final, é um triunfo romano. Veja, nós estamos falando que a cena é fictícia. Então, cabe. Então, esse é mais um ponto que mostra que a cena é fictícia. Se o autor está se baseando num triunfo romano para mostrar a crucificação de Jesus, é óbvio que se trata de uma ficção. Agora, vocês viram o detalhe que ele disse ali, né? Isso daí a gente vai encontrar em Mateus. É colocado um manto púrpura, é colocado um cetro na mão dele e uma coroa de espinho. 3 detalhes, tá? O que Marcos não traz. Eu quero que vocês prestem atenção, tá? Daqui a pouco eu dou atenção para vocês aí. Então, olha o que diz aqui a crucificação. Então, nós temos Marcos diz assim, vestiram-no de púrpura e puseram na cabeça uma coroa de espinho que haviam tecido e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Tá? A palavra aqui para tecido, haviam tecido, ela também pode ser torcido. Tá? Eu vou explicar para vocês, depois que eu trouxer para vocês no final, vou explicar por que pode ser torcido. Tá? Eu não lembro, mas só vocês procurarem lá, Marcos, a parte da coroa de espinho, e procurar aqui qual que é a palavra em grego. Tá? Então, a palavra grego pode ser tecer ou tá? Torcer. Tá? Então, aqui, Marcos, ele diz que Jesus foi vestido com púrpura e uma coroa de espinhos.
Agora, o detalhe interessante é Mateus. Mateus diz o seguinte, ó. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele uma corte. Corte, pessoal, corte romana, são 480 soldados. Mas, Francis, 480 soldados não é muito para tomar conta de Jesus? Pois é. E aí, e despindo, cobriram com uma capa de escarlate. Aqui ele colocou escarlate em vez de púrpura, tá? E tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça. E na sua mão direita, uma cana, tá? Ou seja, um pedaço de vara. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Olha que cena incrível! Mateus 27 diz: E cuspindo nele, tiraram a cana e bateram com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram a capa, vestiram suas vestes e levaram para ser crucificado. Então, vão prestando atenção nesses detalhes. A cena que a gente assiste em filmes é essa aqui. Tá? É isso aqui que vocês veem nos filmes. É exatamente essa cena aqui. Tá? Qualquer filme de Jesus, você vai ver essa cena aqui. Ele sangrando e essa coroa de espinho na cabeça dele aqui. Ô, coitado. Tadinho do Jesus. Tadinho do Jesus. Então, essa cena aqui é a que vocês assistem ou na Páscoa, Natal, né? Todo filme traz essa cena e as pessoas choram. O filme de Mel Gibson, então, é terrível, terrível, né? Essa cena. Eu não assisti ainda. Mas eu já vi trailer, é terrível a cena, né? É chocante, né? O sangue jorra sangue. Tudo fica vermelho. Você sai, todo mundo sai do. Você chega no cinema com a roupa branca, amarela, verde, você sai com a roupa vermelha, de tanto sangue que sai da tela do Mel Gibson. Fica igual a minha camisa aqui, ó. Igual a minha camisa aqui vermelha. Né? A cena do Jesus do Mel Gibson. Então, vocês entenderam aqui a cena. Então, é colocado um manto púrpura ou escarlate, uma cana, que é um cetro, e uma coroa de espinho. Tá? Presta atenção aqui, pessoal, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa aqui é a cena que vocês veem. A crucificação do mito. Esse autor aqui, Isidoro de Sevilha, é do século VII. Tá? Ele é um autor cristão. Ele diz o seguinte em Etimologias, livro 18:2. Quem entrava na cidade em triunfo passava por 3 julgamentos. Primeiro, pelo exército, que decidia se o general merecia um triunfo. Segundo, depois pelo Senado e, por fim, pelo povo. Vou repetir. Quem entrava na cidade em triunfo passava por 3 julgamentos. Primeiro, pelo exército, que decidia se o general merecia um triunfo. Segundo, Senado. Terceiro, o povo. Preste atenção agora nisso aqui. Marcos 15:1. Logo de manhã tiveram conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E manietando a Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Ou seja, sinédrio é o quê? Senado. Marcos 15:12-13. E Pilatos, tornando a perguntar-lhes. Perguntar para quem? O povo. O povo. Que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? E o que o povo disse? Novamente, crucifica-o. Crucifica-o. Marcos 15:16 diz o seguinte: os soldados, pois, levaram-no, ou seja, Jesus, para dentro do pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. O que nós temos aqui? A crucificação de Jesus teve que passar pelo Senado,
pelo povo e pelos soldados. Em uma investigação, o detalhe é tudo. Jack Reacher. Seja bem-vindo à Multiversal Flaviana. Aí eu sei que alguém aí que está assistindo agora vai dizer assim, mas Francis, veja, a sequência aí não está batendo, Francis, porque a sequência é soldados, Senado e povo. Aí você está trazendo aí, Francis, o Marcos está trazendo o Senado, que é o Sinédrio, o povo e os soldados. Francis, pronto, não... Tá tudo errado, Francis. Detalhes, pessoal. Vocês não podem usar... Lembra-se que eu falo para vocês, quando a gente compara Jesus com outros mitos, a gente não pode fazer comparação um com um. Se Jesus andou sobre as águas, ele está fazendo uma referência ao quê? Ao Órion. Só que ele não precisa seguir toda a história de Órion. Jesus transformou água em vinho. Quem transforma água em vinho? Baco. Mas Jesus, ele precisa seguir todo o roteiro de Baco? Não. Então, aqui é a mesma coisa, veja. Então, um triunfador em Roma, ele tem que passar por 3 estágios, 3 julgamentos. Pelos soldados, pelo Senado e pelo povo. Jesus, quando ele vai ser crucificado, ele passa por 3 estágios. Senado, que é o Sinédrio, o povo e os soldados que carregam ele. E lembre-se, ele é carregado por uma corte romana são 480 soldados. Só que aí, quando você chega nessa cena, você tem que olhar no começo, quando eu falei, lembra no começo? A cena é fictícia. Se ela é fictícia, por que não pode ser? Se eu estou mostrando para vocês, e não é baseado na minha, que eu acho, baseado numa tese de um autor acadêmico que diz que o triunfo romano serviu de base para a crucificação de Jesus. Então, perfeito? Então, olha só. Então, esse é o primeiro detalhe. O que vem daqui a pouco... Enfim, vamos lá. A coroa de um rei judeu. Como que é a coroa de um rei judeu, Francis? Se a gente for para 2 Samuel 12, 29 e 30, a gente vai saber. Olha só. Diz assim, Davi juntou todo o povo e foi para Rabá, e pelejou contra ela, e a conquistou, e tirou da cabeça a coroa do rei, cujo peso era 1 talento de ouro, com pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. Ou seja, uma coroa de um rei judeu era de ouro cheio de pedras. Beleza? Então, olha só que interessante. Então, assim, em vez dos soldados colocarem uma coroa de ouro na cabeça de Jesus, colocaram uma coroa de espinho, Francis. Olha que coisa terrível. Nossa, Francis, olha. É chocante isso. Olha só o desprezo dos soldados. Olha só o desprezo dos soldados. Ao invés de colocar uma coroa de ouro, colocaram uma coroa de espinho. Perfeito, galera? Então, vocês entenderam que a coroa dos judeus era uma coroa de ouro com pedras. Em Jesus foi colocado uma coroa de espinho. Presta atenção aqui. A coroa de espinhos de Jesus. O mesmo autor, Isidoro de Sevilha, do século VII, em Etimologias, livro 2, livro 18, capítulo 2, diz assim, ó,
Quem vencesse a batalha era coroado com uma palmeira dourada, pois a palmeira possui espinhos, simbolizando resistência e vitória. Já aquele que derrotasse o inimigo em fuga, sem resistência, recebia uma coroa de louro, pois esta árvore não tem espinhos. Game over. Seja bem-vindo à Multiversal Flaviana. Francis, não é possível, Francis. Você construiu esse texto. Fala para nós aí a verdade, Francis. Você construiu. Esse cara aí não está dizendo isso, Francis. Você está dizendo que o triunfador que vence a batalha, ele tem uma coroa dourada de espinho. E o outro triunfador, ele recebe uma de louro que não tem espinho. Ah, mas você está dizendo, então, que colocaram uma coroa dourada na cabeça de Jesus? Uma coroa... Não é uma coroa de espinho que sangra, Francis? Igual os filmes do Mel Gibson? Ah, Francis, mas Francis, sinceramente, isso aí é uma interpretação pessoal sua. Isso que você trouxe aí não é evidência, Francis. Isso aí não quer dizer nada. Isso é uma interpretação pessoal sua. Tá? Porque eu prefiro acreditar que colocaram uma coroa de espinho que sangrou a cabeça. Todos, Francis, olha, Francis, todos os historiadores do mundo dizem que a coroa de espinho de Jesus é uma coroa de espinho que sangra. Agora, você quer dizer para nós que essa coroa não é uma coroa de espinho que sangra, e sim uma coroa de um triunfador, Francis? Eu vou fazer o quê, meu amigo? Veja, essa é a minha interpretação. Essa é a minha pesquisa. Se você acha que a minha pesquisa está errada, se você acha que eu inventei esse texto, é só você pesquisar aí. Mas o que esse autor está dizendo é isso. Durante o triunfo, é colocada uma coroa palmeira dourada. Essa tem espinho. E o outro triunfo menor é uma coroa de louro. Cabe a você decidir. Você prefere aquela cena do Mel Gibson, aquela coroa de espinho sangrando? Show! Não tem problema. Ah, você achou mais interessante essa minha ideia, que é uma interpretação pessoal minha? Show de bola também. Deixa eu continuar aqui. Então tá, então ele diz aqui, ó. Quem vencesse a batalha era coroado com uma palmeira dourada, pois a palmeira possui espinhos, simbolizando a resistência e vitória. Já aquele que derrotasse o inimigo em fuga sem resistência recebia uma coroa de louro, pois essa árvore não tem espinhos, tá? Isidoro de Sevilha, Etimologias, livro 18:2. Então, essa aqui é a coroa que Jesus recebeu. Tá? Essa é a coroa que Jesus recebeu. O mesmo Isidoro, olha o que ele continua dizendo aqui, o Isidoro. Ó. Pois estavam vestidos, ou seja, o triunfador, pois estavam vestidos com uma toga triunfante, tanto de púrpura como de palmeira, e traziam um cetro na mão, imitando a vitória de Cipião. Mas a águia retirou-se sobre o cajado, ou seja, tiraram a águia do cajado, por causa do sinal de que, pela vitória, eles estavam se aproximando, por assim dizer, de grandeza suprema. Daí também foram ungidos com uma cor vermelha, ou seja, isso aqui eu já mostrei para vocês, que o triunfador era pintado de vermelho por causa de Júpiter, né? Como se imitassem a imagem do fogo divino. O fato de terem sido tocados pelo carrasco era uma indicação de que foram elevados a tal altura que se lembraram da mediocridade humana.
Ou seja, então, vocês percebem como o triunfo de um imperador está ali incrustado na crucificação de Jesus? Tudo. Então, veja, a coroa de um rei judeu era uma coroa de ouro. A de Jesus é uma coroa de um imperador, de um triunfador romano. Por que que o autor... Aí você tem que se perguntar. Aí não pergunta para mim. Você tem que se perguntar e vai atrás da informação. Se vira, meu amigo, se vira. Se vira igual eu faço. Se vira igual eu faço. Vai atrás da informação. Por que que o autor colocou em Jesus um traje de um triunfador romano? Algum historiador acadêmico aí explica isso para vocês? Hein? Algum historiador acadêmico, um trocentos diploma na parede, explica isso para vocês? Traz essa informação? Ah, Franz, mas isso é interpretação pessoal sua, Franz. Então, veja, o Carrasco ainda toca no triunfador. Tudo parecido. E veja que aquele autor, primeiro que eu trouxe, ele fez uma menção que eu já apresentei para vocês. A crucificação de Jesus, ela tem duas coisas acontecendo: o triunfo e a apoteose. Então, o triunfo romano vai até chegar na crucificação. A crucificação é baseada em Júlio César. Então, isso eu já expliquei para vocês aqui. Quando Jesus é crucificado, ele se torna Deus. Quando Júlio César, o boneco dele, é colocado na cruz, ele se torna Deus depois que o corpo dele é queimado lá. Então, o corpo é queimado e o boneco de cera que é colocado na cruz. Tá? Então, o imperador depois... Tá? Então, veja, tudo... A imagem da crucificação de Jesus é baseada em um evento, em um ritual romano. Um ritual romano acontecendo em Jerusalém, pessoal. Olha que maluco. Deixa eu continuar aqui. Daqui a pouco eu falo com vocês, pessoal. Como os historiadores mostram a crucificação de Jesus. Então, isso aqui é que vocês assistem o filme do Mel Gibson, né? Final de ano, Páscoa. Então, é isso que os historiadores mostram para vocês aí nos livros, artigos. Como a Multiversal mostra a crucificação de Jesus? Jesus de púrpura, uma coroa dourada com espinho de um triunfador romano e um cetro com uma águia romana. Tá? Essa aqui é a minha visão, tá? Lembrando, pessoal, esta é a minha opinião pessoal e fazendo linkzinhos. Piribicando rablaçai, jetcessio nasciassácia sussaia. Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.